Olá, amigos do Canal 10. Hoje, no nosso Divã Social, nós vamos receber o professor doutor Rogério Quintela, da Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador e escritor na área de saúde mental e psicanálise e vai dividir um pouco com a gente aqui sobre essa reflexão da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial na atualidade. Não dá para perder. Vem com a gente aqui no Canal 10, Divã Social. Olá, amigos do Canal 10. Estamos iniciando o nosso Divã Social dessa quarta-feira, hoje com o nosso amigo Rogério Quintela, professor da Universidade Federal Fluminense, e vamos falar sobre loucura sem avesso e luta antimanicomial. Rogério, obrigado pelo aceite do convite, muito bom estar recebendo você aqui no nosso Divã. E antes da gente entrar propriamente no assunto, os nossos telespectadores gostariam de conhecer um pouquinho da sua história e da sua trajetória profissional. Então conta pra gente um pouquinho aí sobre esse seu percurso profissional. Primeiramente, Alan, é um grande prazer, né? Seu convite, né? Foi muito bem acolhido e a gente está aqui com o objetivo exatamente de poder contribuir, dialogar um pouco, não só aqui, mas com a sociedade, né? Trazer alguma coisa que possa agregar, né? E você perguntou do meu percurso. Eu sou professor da UF, né, de Campos dos Goytacazes, e sou psicólogo, né? Fiz mestrado em teoria psicanalítica e doutorado também em teoria psicanalítica pela UFRJ. E nesse percurso eu venho pesquisando temas relacionados à depressão, à psicanálise, né? Participei também de um programa, né, da implantação de um programa de desinstitucionalização no município de Maricá, né? Tive a honra de trabalhar com você nessa empreitada, né? Implantamos um programa aqui, né? E esse programa foi retomado pelas equipes subsequentes, né? E além disso, né, hoje eu desenvolvo algumas pesquisas relacionadas a psicanálise numa certa interface com a saúde mental, apesar de não estar na ponta do trabalho da saúde mental nesse momento, né? Mas as minhas pesquisas hoje, elas se voltam para indagações a respeito do sujeito contemporâneo, né? Como a subjetividade hoje, ela, né, se esboça, né, numa concepção, vamos dizer assim, um pouco diferenciada das concepções do início do século XX, né, com algumas nuances diferenciais, não obstante nós trazermos constantemente o discurso freudiano para desenvolver essas pesquisas, né? Quer dizer, o nosso problema é o sujeito contemporâneo, né? E como que o sofrimento atual, como o empuxo às drogas, as impulsões, as compulsões, isso também é algo que perpassa o campo da saúde mental, né? Como a psicanálise e como o próprio campo da saúde mental, né, enfrentam isso hoje, né? Tanto do ponto de vista teórico, clínico, quanto do ponto de vista prático, social. E aí essas pesquisas, elas, obviamente, você vem desenvolvendo ela ao longo dos anos, e nós temos aqui essas duas maravilhas, né, que é A Loucura Sem Avesso e O Super-Eu Canibal, que são duas produções suas, né, dois livros que você lançou recentemente. E esse a gente traz, inclusive, a temática de hoje, né, A Loucura Sem Avesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois livros, como é que surge a ideia de escrevê-los e o que efetivamente você traz aqui de reflexão nessas duas obras. Esse livro, né, A Loucura Sem Avesso, na verdade, ele é o resultado de uma série de trabalhos de pesquisadores no país, né, que nós agregamos, né? Isso é uma organização, isso não é um livro só meu, né? Você é o organizador, eu sou o né? organizador do livro, né? Então, é a contribuição de vários pesquisadores de diversas regiões do país, como Rio de Janeiro, Paraíba, Alagoas,
São Paulo, Minas Gerais, são pesquisadores, né, professores na sua maioria, e nós desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de fertilizar novas questões, fertilizar novas discussões, porque a situação atual é grave, né? E nós precisamos realmente nos movimentar, não apenas do ponto de vista clínico, social, mas também do ponto de vista intelectual, né? Então, o avanço da pesquisa, né, a gente defende muito isso, né, o avanço da pesquisa acadêmica, o avanço da produção, porque é a partir da produção e a partir do pensar é que a sociedade realmente avança, né? Então, nesse sentido, é que o livro, né, nós tivemos a alegria, né, de ter como prefaciante o professor Paulo Amarante, né, da Fiocruz, grande referência da saúde mental na atualidade e um grande lutador, né? Nós estamos em torno dessas referências, lutando para manter, né, esse movimento e as produções em torno disso, justamente porque a gente atravessa hoje problemas graves de retrocessos. Todos temos falado muito sobre isso, mas ainda os avanços são, vamos dizer assim, um pouco precários, né? Precisamos ir mais fundo. Aí eu vi aqui no Loucura Sem Avesso que toca-se a questão da saúde mental, da luta antimanicomial e da própria reflexão sobre a loucura, né? Eu queria que você explicasse para a gente e para os nossos telespectadores por que a loucura sem avesso. Fala um pouquinho sobre esse título para a gente. Então, quando a gente fala em luta antimanicomial, né, a gente não está só falando de combater a existência do manicômio. A gente está falando, fundamentalmente, de combater, né, a estigmatização e a segregação em relação à concepção de loucura. Afinal de contas, o que é a loucura? E né, vamos dizer que grande parte da sociedade tem uma concepção, né, de loucura no sentido, vamos dizer assim, segregatório. Ainda é muito estigmatizante. Ainda né? é muito estigmatizante. Por quê? Porque as pessoas têm a concepção de que existe uma saúde pré-estabelecida do ponto de vista mental, né? De que há aqueles que não apresentariam, em hipótese alguma, nenhum tipo de loucura, e há aqueles essencialmente loucos, né? Então, nós temos uma concepção diferente dessa, né, de que a loucura ela é uma resposta, né, justamente ao fato de que nós não somos constituídos e determinados por coordenadas meramente biológicas, nem temos uma essência sã, não trazemos uma essência da sanidade, né, uma sanidade reificada, né? A loucura ela é uma resposta de qualquer ser humano, seja na neurose, seja na psicose, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas confundem loucura com psicose e muitas vezes isso acaba também ajudando na segregação, né? As neuroses, a gente percebe quantos sujeitos, quantos casos apareceram de neuroses graves em que a loucura aparece de maneira bastante pregnante, né? E também existem, né, quer dizer, o ser humano, na medida em que ele não é predeterminado biologicamente, na medida em que ele responde às variações da vida de uma maneira singular, né, essa singularidade é incerta. Essa singularidade não é predeterminada nem previsível. Então, todos nós somos passíveis de apresentar, seja uma loucura mais grave, seja algumas loucuras do dia a dia. Como Freud mesmo, o professor Freud, o grande pai da psicanálise, já escreve um livro chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, ali onde ele desmonta, de certa forma, essa concepção de uma psicopatologia, de uma doença mental, né, reificada, de alguma coisa, de alguma coisa que, como uma entidade, né, que está presente em alguns sujeitos e não pode estar presente em outros. Né? Loucura sem avesso é nesse sentido, de que, né, quer dizer, quando a gente usa, por exemplo, essa figura da banda de Mébius, né, que seria uma topologia que o Lacan e outros pensadores usam justamente para demonstrar que
não há avesso, né? Na topologia moebiana não há avesso. Nesse sentido, não há certo e errado, né? Não há o certo e o avesso, né? Então, é uma certa desconstrução dessa lógica de que as pessoas, né, sãs, né, olhem para as pessoas aparentemente essencialmente loucas e acabam, com essa concepção, acabam apartando, colocando essas pessoas no campo do erro. Isso é uma herança cartesiana, né? No texto que a gente desenvolve aqui, é justamente a ideia de que, apesar de todos os avanços na saúde mental, na luta antimanicomial, né, não obstante a Lei 10.216 busca uma garantia do deslocamento do modelo de assistência para o campo da loucura, não obstante os avanços, a construção dos CAPs, das RTs, né, dos centros de convivência e todos os outros dispositivos que a gente vê hoje, nós ainda guardamos alguns ranços cartesianos, né, que produzem avesso ainda, produzem avessos. Por exemplo, a gente pode tomar a concepção de técnica e usuário. Hoje, isso existe no campo da saúde mental, né, essa dicotomia, né, e eu penso que ela também deva ser superada. Ela também deve ser superada de alguma forma que a gente precisa construir nessa superação, mas há pelo menos um apontamento aí de uma dicotomia, né, aonde você produza avesso entre o técnico e o usuário. O usuário é aquele que né, ainda vamos dizer assim, mesmo que não haja intenção, mesmo que essa intenção seja, né, não exista, ou seja velada, mas há uma produção do avesso. Por exemplo, nesse campo. A gente poderia falar de outras questões de produção do avesso hoje, né? Mas o que o livro busca enfrentar são as produções do avesso hoje, né? E, além disso, outros textos que trabalham também outras questões, né? Como a questão do enfrentamento do uso de drogas, a redução de danos, né? Os centros de convivência que hoje assumem uma importância fundamental na saúde mental, né? Textos que também versam sobre a produção artística, né? E aí pensar a loucura sem avesso também é pensar o quanto essas pessoas que muitas vezes apresentam seus quadros de loucura também apresentam potenciais que são silenciados pelo modelo manicomial. Né? E aí, nesse sentido, o modelo manicomial não está só nos muros do manicômio, mas está também na produção dos avessos relacionados, por exemplo, à nomeação. Nas próprias práticas, né? Nas práticas institucionais, a gente vê, mesmo em instituições da própria propositura antimanicomial, você vê práticas que são manicomiais. Né? Infelizmente, a gente hoje ainda está atravessado pela lógica do entretenimento. Né? Quer dizer, um pensador chamado Saraceno falava muito sobre isso. O que é entreter? É manter dentro. Então, o paradigma do entretenimento é o paradigma manicomial. Mas não quer dizer que você tirou do manicômio, deshospitalizou, não quer dizer que você desinstitucionalizou. Não quer dizer que você tirou aquele cidadão da lógica do entretenimento. A luta, né, além dos tratamentos, da necessidade e muitas vezes da oferta de tratamento clínico, né, das produções de oficinas, essas produções e essa prática, elas têm que ir na direção da desconstrução do entretenimento. Porque se você mantém, né, essas pessoas dentro, né, de uma determinada clausura, entre aspas, mesmo que não seja a clausura manicomial, mas a clausura da nomeação, por exemplo, né, das dicotomias, do avesso em relação à loucura, nós estamos caindo novamente no modelo manicomial. Mas isso fortalece os discursos pró-manicomialistas.
Infelizmente, nós passamos por retrocesso. Porque se conserva aí a lógica do controle também, né? Há uma questão do controle. E você me lembrou muito, né, com esse bate-papo, uma reflexão de Canguilhem em Um Normal e o Patológico, né? E exatamente sobre essa questão da normalidade, né? Esses modelos de normalidade que ainda estão muito vigentes na sociedade, mesmo com toda essa discussão de uma mudança paradigmática, isso ainda se conserva muito. Eu quero voltar um pouco nesse ponto, mas logo após os nossos comerciais a gente vai voltar e bater um papo um pouco mais sobre isso, conversando sobre a loucura sem avesso. Voltamos já.